sentimentos. Enquanto a cólera e a agressividade investem buscando o triunfo, somente o amor consegue a vitória em qualquer situação, por isso nunca está separado da misericórdia nem da compaixão. Recordando-se da mãezinha desencarnada, o deslocado começou a cantar velha balada catalã, evocativa da sua infância distante. A voz mantinha um doce e melancólico timbre mouro, e a música suave embalou a moça que adormeceu, enquanto o velário da noite continuava salpicado de estrelas, que lucilavam ao longe, falando de outros céus, de outros ninhos, de outras moradas, para quem pudesse auscultá-los e ambicionar por consegui-los. Avançadas horas, igualmente exaurido, Santiaguito derreou-se na poltrona larga ao lado da cama, e ali ficou até que o rosto da manhã despertasse os dois para os afazeres que os aguardavam. Susanita, refeita e sem marcas físicas do que houvera acontecido, embora muito pálida, agradeceu ao amante sinceramente e afastou-se na direção dos seus próprios aposentos, a fim de preparar-se para os compromissos a que estava afeita, enquanto ele demorou-se um pouco mais, reflexionando em torno do convite do cônego para comparecer à casa paroquial na tarde daquele dia. Podia imaginar que o sórdido religioso desejava descobrir as ocorrências que ignorava, a fim de considerar as responsabilidades perturbadoras de que se encontrava investido. Ademais, desejaria, por certo, tomar conhecimento da conduta da viúva, que sempre lhe despertava interesse, por fim torná-lo marionete mais uma vez das suas ambições desordenadas, que movimentaria a distância, qual abutre ou chacal sempre disposto a locupletar-se nos restos deixados pelas feras do crime, da hediondez. Tomado de forte antipatia pelo religioso, que o conseguira enganar com a sua habilidade melíflua, preparou-se emocionalmente, a fim de confundi-lo, permanecendo confiante nas próprias possibilidades de solucionar os problemas que o visitavam. À hora própria, seguiu na direção da residência do farsante, sendo recebido por ele com fingida demonstração de cordialidade sacerdotal. De imediato, sem quaisquer delongas, o inquieto abordou o tema que lhe interessava. Afinal, conseguiu descobrir o que sabe e pensa a prostituta de Torremolinos. Era tão venal, que nem sequer conseguia dissimular o primarismo em que chafurdava, havendo perdido o resto da compostura, tal a desfaçatez com que abordava assuntos relevantes ou não, nivelando-os todos na mesma terminologia. Santiaguito, cauto e também fingido, respondeu-lhe. Venho constatando que se trata de um blefe, muito feminino, aliás, de que se utiliza jovem, a fim de cativar-me, submetendo-me aos seus caprichos. Leves suspeitas sem confirmação, em torno da morte de Dom Fernando, não constituem perigo para todos nós envolvidos na sua morte. Como todos nós? Interrogou um sacerdote, fazendo-se de inocente. Ora, padre, ripostou com alguma rispidez, não me venha com essa pergunta, pois o senhor, desde quando me colocou na condição de empregado de Dom Fernando, que me impôs vigiá-lo e esposa, havendo mais tarde contribuído eficazmente para minha decisão, quando conversamos no confessionário, inclusive informando-me que ele era inimigo da religião e de Deus, por abraçar o carlismo. Recordo-se. Ou pensa que não sei do seu conciliábulo com a senhora para que tudo transcorresse com celeridade e cuidado? Não tendo mais nada a perder, o jovem catalão resolveu enfrentar o pusilânime e desmascará-lo, demonstrando conhecer-lhe a corresponsabilidade no homicídio que praticara. Corando e espumando de raiva, o padre levantou-se colérico e gritou. Biltre, verme asqueroso, assassino desamado, como se encoraja a desacatar-me, a mim que lhe concedi merecida a honra de trabalhar junto a um homem decente, a quem terminou por eliminar. Desconhece o meu poder perante a sociedade e a religião? Poderei mandá-lo ao cárcere e ao inferno simultaneamente. Com que desplante me acusa dentro da minha casa, sem tremer nem temer? Ponto jovem, inocente e manipulável que vosso reverendíssimo conheceu e perverteu, não existe mais, respondeu com igual cólera, dentes rilhados, olhar esgazeado. Fui transformado em criminoso por vós ambos, o senhor e a viúva Ordonez, e não vos temo. Estou disposto a enfrentar-vos em todas as situações, não mais servindo para ser utilizado ao talante dos vossos desmandos e paixões vis. Pela tela mental do alucinado passou a ideia do conúbio do sacerdote com a mulher sensual, e, inspirado pelos inimigos desencarnados, pisoteou na ferida moral. Pensa que ignoro as suas sortidas na alcova da agora viúva? Sempre quando nos afastávamos,
O meu ex-patrão e este servidor, o senhor sacerdote, penetrava no solar e buscava conforto físico nos braços da senhora. Pensa que somos todos idiotas e cegos, que os empregados, somente por causa da situação inferior de servos, não pensamos nem sabemos distinguir o certo do errado. Não é mais a boca pequena que se comenta a respeito da sua e da conduta da senhora. E após breve pausa ante o padre atolemado, boquiaberto, prosseguiu. Denuncie-me às autoridades e ver-se a braços com graves responsabilidades e informações que interromperão a sua carreira eclesiástica, se por acaso não desencaminhar dos rumos à sua vida. Estou disposto a qualquer coisa. Basta apenas provocar-me. Tente, portanto, e não me venha com esse ar de inocente, de vítima, que somente se tem beneficiado do espólio das viúvas e dos órfãos, como dizem as Sagradas Escrituras. Eu também sei pensar e não é por acaso que sou fiel à religião, não podendo dizer o mesmo de sua reverendíssima. O jovem estava possesso, ultrapassando os limites do temerário. Sob a pressão psíquica dominadora de um dos seus adversários desencanados, que trabalhara mentalmente em favor daquela injunção penosa, não conseguia refrear a língua, nem comportar-se como seria de desejar-se. Quase a suar sangue, o sacerdote descontrolado avançou punho cerrado, bochechas trêmulas, boca espumante, como se fosse agredir o interlocutor, que lhe gritou na face. Tente, covarde, pois que será a última coisa que fará e que também farei. Aqui estou. Venha. Num relâmpago de discernimento, o padre compreendeu a magnitude daquela hora e o alto nível de atrevimento do seu pupilo, detendo-se, atolemado. Jamais imaginaria tal ocorrência, especialmente partida daquele a quem considerava um subtipo humano. Nunca se deve desconsiderar a criatura, seja de qual nível social for. Cada ser é toda uma história de vida, que se encontra amortalhada pelo esquecimento, e que subitamente pode irromper em explosões destrutivas ou manifestações de santificação. O ser humano é um enigma, inclusive para ele próprio que, não se conhecendo, não tem dimensão das infinitas possibilidades que possui. Atordoado, sentou-se na cadeira de espaldar alto, apoiou os cotovelos sobre a mesa de madeira trabalhada, e, resfolegando, com a respiração alterada, permaneceu mudo de indignação e ódio. Quando conseguiu falar, gritou estentórico. Fora daqui, cão leproso, miserável traidor. Rua, ingrato miserável. Santiago desejou estrangulá-lo, mas se conteve a esforço, porque a chama do ódio também lhe crepitava em todo o corpo, dominando-lhe as fibras mais íntimas. Sob a pressão da força poderosa do adversário espiritual que o dominava, sentia-se agigantado, possuidor de uma energia que ainda não experimentara, nem mesmo no momento em que pressionara a almofada sobre o rosto do indefenso Dom Fernando. Estava enfurecido, no umbral da loucura. A voz do cônego continuava troando nos seus ouvidos e o duelo de ofensas prosseguia num crescendo estarrecedor. Nesse momento, a mãezinha espiritual do catalão surgiu no cenário torvo e aproximou-se do filho possesso, expulsando, com a sua energia balsâmica, o inimigo impiedoso, que o deixou tombar, quase sem forças, numa outra cadeira, vitimado por uma crise de nervos extenuante. Acercou-se-lhe, tomada de infinita ternura, e balbuciou-lhe aos ouvidos da alma: vai-te em paz, meu filho. Deus te proteja e te socorra neste momento. Ao mesmo tempo, aplicou-lhe energias especiais nas áreas do coração e do cérebro, revigorando e cooperando para o seu reequilíbrio. Era tudo muito rápido, mas de efeito impressionante, porque o possesso pareceu despertar, e embora não demonstrasse arrependimento pelo que havia acontecido, levantou-se trôpego, procurou a porta de saída e renovou-se ao contato com o ar gentil que soprava suave, trazendo o perfume de rosas no quase anoitecer. A brisa, que lhe rociava a face e o corpo, fez-lhe muito bem, auxiliando na recomposição do organismo nervoso, e seguindo a pé, alcançou, minutos após, o solar onde buscou refúgio no seu aposento, sentindo-se em quase total atonia. Cerrou a porta-chave e mergulhou em reflexões profundas, a fim de medir as consequências que adviriam do seu choque com o sacerdote, envolvendo a viúva, e quais as providências que poderia tomar no momento em que fosse chamado a explicações. Ainda se encontrava confuso, astênico, e nessa exaustão adormeceu. Viajando pelo país da imortalidade, sonhou com a genitora, que o aguardava além da esfera física,
a fim de confortá-lo e orientá-lo na conduta futura. Essa ocorrência, que tivera lugar outras vezes no passado, constituía um verdadeiro refrigério para o jovem extravagante, que se reanimava, readquirindo forças para prosseguir, apesar de não conseguir dar a continuidade que se fazia indispensável. Nesse encontro grave, ela procurou elucidá-lo, advertindo-o com enérgica doçura. Que fizeste da oração que te ensinei quando criança e te demoravas no meu regaço? Onde tens colocado o coração, que te permitiste tantas alucinações? Valerá a pena o prazer fugídio com a consciência em brasa de remorso e o sentimento ferido pelas setas do crime? Até onde seguirás por esse caminho sem retorno? Que esperas do amanhã, entregando-te aos vapores tóxicos dos desejos inferiores, das mentiras, das lutas cruéis geradoras de inimizades contínuas? Desperta, meu filho, para a grande luz, que é o Mestre Jesus, o crucificado sem culpa. A tua vida é uma sucessão de existências, malogradas umas, perturbadoras outras, que te granjearam adversários impiedosos que te sitiam e temam por destruir-te. Avança para o bem, arrepende-te das aberrações praticadas, sai deste solar de conforto e de miséria, trabalha arduamente para ganhares o pão de cada dia com dignidade, enquanto é tempo. Ainda podes recomeçar a vida, que se encontra turbada pelas sombras dos teus próprios erros. Não duvides do amor de Deus, nem o vejas nas figuras infelizes daqueles que dizem representá-lo. Ele se apresenta em toda a natureza, não necessitando de pessoas que o possam humanizar. Eleva o teu pensamento a ele e receberás a resposta de que necessitas. Por enquanto, anoto, no teu comportamento, somente a infâmia das atitudes criminosas, contra quem te recebeu de braços e coração abertos, e retribuíste com a traição, o adultério e o assassinato. A tua vítima está louca de dor, e acompanha-te com outros a quem prejudicaste antes. Desperta, filho do coração, enquanto ainda há tempo, embora os compromissos infelizes que já assumiste. Deus te convidará ao resgate, no momento próprio, mas não aumentes o fardo das tuas dívidas. Tenho velado por ti, mas não me tem sido facultado penetrar nos teus sentimentos, voltados somente para a luxúria, para a suspeita, para o ódio, e mais recentemente também para o remorso. Abre-te ao bem e o bem tomará conta de ti. Agora, dorme, para repousares e despertares mais tarde com novas ideias na memória. O torpor que o tomou todo, não lhe facultou despertar senão em horas avançadas da noite em triunfo. Lentamente recuperou a memória do estado onírico, evocando algumas das lições que lhe foram transmitidas pela genitora. A recordação da mãezinha, suave e bela, no entanto, assinalava-lhe as lembranças, como se houvesse sido visitado pela Nuestra Senhora de Pilar, de sua devoção. Lágrimas bem vertidas, traduzindo dor e saudade, arrependimento e promessas interiores de alteração de conduta, escorreram-lhe lentas e refrescantes pela face, convidando a novos comportamentos. 9. O infortúnio irrompe violento. Santiago Flore Ruiz, não obstante algo estremunhado, enfrentou as atividades do dia com relativa serenidade, sem qualquer arrependimento em relação ao atrito mantido com o cônego Dom Lorenzo de Luzões. Dava-se conta da próxima irrupção da sua cólera, trabalhando para eliminá-lo conforme lhe estivesse ao alcance. No entanto, havia descarregado a lavadeira que o vinha asfixiando na suspeita justificada e no torvelinho das paixões vivenciadas. Logo lhe foi possível, quando foi chamado por Dona Josefa para atender aos compromissos que lhe diziam respeito, não resistiu e, aproveitando-se da ocasião em que se encontravam a sós, relatou-lhe em palavras rápidas e tormentosas o infeliz sucesso que tivera lugar na véspera com o sacerdote. A senhora foi tomada de uma grande surpresa, pois que não imaginava que o amante chegasse a tal deslate, qual o de agredir verbalmente, e quase ir às vias de fato com um representante da religião, aquele que se encontrava envolvido na trama sórdida dos acontecimentos que também a maculavam. Ficou estarrecida, e sem palavras de início, para logo irromper em mal contidas acusações. Que lhe está acontecendo, que perdeu completamente o equilíbrio? Como pôde enfrentar o homem que foi o seu benfeitor e o introduziu neste lar, ao mesmo tempo amigo nosso e representante de Deus na terra? Fui introduzido aqui como espia do ame da senhora, proposto por ele, para que desse conta da conduta de ambos, o que, diga-se honestamente, nunca me permiti fazê-lo. Respeitei o patrão até quando fui convidado a matá-lo,
e preservei a intimidade da senhora, sem a desvelar ao arguto miserável. Percebo que você vem enfermando da mente e do controle nervoso. Não tem mais a serenidade para enfrentar os desafios, as ocorrências, desequilibrando-se por quaisquer palavras que lhe chegam na condição de brasas ardentes. E a situação em que me encontro, mordido na consciência pelo remorso, que não consigo anular, e vendo inimigos em toda parte, como se estivesse entrando em delírio. Isto, porém, é muito perigoso e pode resultar em inesperados acontecimentos desditosos. Procurei mimá-lo, há pouco, concedendo-lhe a honra da presença constante ao meu lado, sem provocar suspeitas, e você estraga todo o programa, somente porque o nosso confessor desejou arrancar-lhe algumas informações, utilizando-se da sua habilidade perturbadora. Onde tem colocado a razão? Ignora que a melhor posição é a de credor de confiança, ao invés de tornar-se opositor perigoso. Que espera fazer? Já pensou na possibilidade de desculpar-se com o Sr. Cônego? Jamais o farei. Prefiro a perda de todos os favores a rebaixar-me ao seu nível abjeto de criminoso mal disfarçado. Reconheço a minha desgraça, mas não sairei dela para novas conjunturas ainda mais infamantes, seguindo ao lado do vergonhoso sacerdote que, afinal, parece valer mais do que eu nesta casa. A seta foi disparada com o propósito de ferir a dama, que, muito hábil, não se deixou atingir, dando prosseguimento ao seu sermão reproche. Agora estamos diante de um inimigo feroz, que não medirá esforços para vingar-se das ofensas de que foi vítima, digamos que algumas injustamente, sem qualquer fundamento. Cabe-lhe uma radical mudança de atitude, qual a volta à simplicidade daquele homem bom e nobre, belo e gentil a quem tenho amado. Confesso que não mais o sou. Sinto um demônio na minha mente, que trabalha para que eu me perca, e toma da minha garganta, obrigando-me a falar o que penso mas não devo dizer, assim envolvendo-me em alucinadas situações, que somente me conduzem ao matadouro. Pois é necessário atingir a maioridade da razão, do autocontrole, a fim de não pôr fora o futuro que nos aguarda, agora quando as portas da felicidade se nos abrem favoráveis, anunciando-nos a conquista das bênçãos a que temos o direito de desfrutar. Mesmo com a memória do crime perseguindo-nos. Mesmo assim, pois que é tarde demais para recuar, e não havendo outra alternativa, cumpre-nos avançar, e aguardar os acontecimentos do porvir. Depois de um silêncio extenuante e cheio de inquietações, ela propôs: façamos de conta que nada aconteceu. Os empregados não podem tomar conhecimento da turra, o que lhes daria um imenso prazer. Aguardemos a atitude do nosso cônego que, certamente, virá ter comigo para apresentar queixa e esperar de mim alguma resolução que lhe livre a honra que sente ultrajada. Qualquer coisa, estarei disposto a ceder, menos pedir-lhe perdão ou desculpas, pois que, afinal, ele desejou parecer inocente, como se fosse apenas eu com acento circunflexo responsável pela morte do amo, quando ele praticamente mandou-me executá-lo, certamente com a anuência da senhora. Não volte a espicaçar-me, acusando-me, pois que não ignoro a minha responsabilidade no ato, de que não me arrependo, e se fosse necessário repeti-lo-ia outra vez, a fim de reconquistar a minha liberdade, a minha paz de espírito. Assunto, portanto, encerrado. E não volte a criar-me problemas, porque, igualmente não sei até quando estarei disposta a amar alguém que me amarga as horas com a sua insegurança e crueldade. Santiaguito deu-se conta, por fim, do caráter da mulher com quem lidava, e após receber instruções a respeito das atividades para aquele dia, que lhe cumpria executar, retirou-se contrafeito. Percebia que estava pisando em terra movediça e que qualquer passo em falso, a sua vida ficaria reduzida a mínimo valor, facilmente superável. Por sua vez, o Sr. Cônego não conseguiu sair da postura em que se entregou na sala, às escuras, buscando o meio mais hábil para a vingança que não poderia tardar. Constatava que Mancebo, que supunha estúpido e manipulável, não era tanto, conforme o considerava. A alternativa de eliminá-lo veio-lhe à mente como um provável recurso solucionador do impasse. Logo após o falecimento de Dom Fernando, prosseguindo na correspondência com Sua Excelência, o arcebispo Dom Armando González Y Villabuena, que fora homenageado, quando da sua visita a Salamanca, o cônego solicitara-lhe que fosse feito um estudo objetivando transferi-lo para outra diocese ou bispado, onde pudesse melhor servir a sua igreja.
Dizia-se disposto a contribuir com o que fosse necessário para a concretização desse objetivo, sabendo que ações de tal natureza exigem compensações significativas. Afirmava a necessidade de pastorear outro rebanho, de entregar-se com fervor à fé religiosa, além do que já vinha fazendo, porém, percebia que os anos aumentavam com celeridade e as suas eram possibilidades mínimas, não contasse com a ajuda providencial do venerando amigo e benfeitor. Sua Eminência, ainda sensibilizado com as honras de que fora objeto e a distinção que recebia do cônego, sempre zeloso pelo seu bem-estar, que lhe enviava periodicamente mimos e presentes significativos, prometeu interferir junto às autoridades eclesiásticas e, na primeira oportunidade em que se apresentasse uma chance, não se olvidaria do amigo e servidor devotado, conforme vinha sendo. Ao mesmo tempo, o cônego mantinha na casa paroquial um servidor, algo de mente, que o acompanhava desde quase o início do seu sacerdócio. Obediente como um cão fiel, não raciocinava com equilíbrio normalmente, muito menos quando orientado pelo seu patrão, a quem amava e submetia-se por temor. Chamava-se Hector Dias Palmas, talvez, porque houvesse chegado ao país procedente das Canárias, e ninguém sabia como conseguira. Sem parentes nem aderentes, devia contar 50 anos de idade e fora acolhido pelo sacerdote, quando o encontrara marginalizado pelas ruas da cidade, apupado por crianças e adultos, perseguido sem piedade em razão da sua feiura e do seu estado de quase demência. Esse gesto de solidariedade e sentimento cristão era talvez o único na economia moral do sacerdote, que dera pouso e dignidade ao infeliz, que passou a servi-lo dentro dos seus limites, demonstrando sempre através dos olhos brilhantes e da palavra limitada, a gratidão profunda e o zelo pelo seu protetor. Durante aquela noite tormentosa, ocorreu ao homem que se sentiu ultrajado por quem se lhe transformou em adversário gratuito, um bom esforço, utilizando-se da truculência do protegido que, ademais, não teria como denunciar o amo, tornando a sua palavra credora de fé e de respeito. Com essa ideia a esfervilhar na mente, acalmou-se e buscou o repouso de que necessitava em razão do choque nervoso de que fora vítima. Jamais, porém, perdoaria o agressor, não fosse ele homem dotado de temperamento forte e apaixonado, que havia programado o poder e o conseguiria a qualquer preço. Após a noite de sono refazente e calmante, atendeu aos deveres religiosos, celebrando a missa matinal, batizou diversas crianças, confessou os pecadores, sem pensar nos próprios pecados e gravames, sentindo-se desembaraçado após o almoço, quando planejou visitar a mansão dos Ordonez, o que fez sem delongas. Dona Josefa, surpreendida, recebeu com efusão de alegria, certamente fingida, para diminuir o efeito da agressão do fâmulo, destacando com um lanche muito bem cuidado e o refinamento de que muito gostava o prelado, que se supunha melhor do que as demais pessoas que sempre buscava subordinar. Transcorrido o tempo próprio para o repasto, agradecido e comovido, solicitou à senhora uma entrevista em particular, onde lhe pudesse apresentar algumas questões que o vinham afligindo. A astuta logo compreendeu de que se tratava, e com aparente satisfação conduziu-a a uma saleta no andar térreo, reservada anteriormente para atividades comerciais de Dom Fernando. Tratava-se de um espaço muito agradável e confortável. 2 janelas abriam-se para o jardim, permitindo a entrada da luz e do ar, quando necessário. Muito bem decorado com cortinas pesadas de veludo e seda, que lhe davam um ar de austeridade. Tinha o piso quase totalmente coberto por tapetes espessos, sobre um dos quais se encontrava a mesa de despachos, envernizada em tom escuro com uma cadeira de braços na mesma cor, uma estante com alguns livros e documentos, quadros dispostos com harmonia nas paredes forradas de seda e 2 outras cadeiras fronteiras à mesa onde se sentava o senhor da casa, para os convidados. Dona Josefa houvera rearrumado o espaço, dando-lhe um toque muito especial, a fim de atender aqueles que a buscavam para cuidar dos negócios em andamento deixados pelo esposo, bem como discutir com o Sr. Angel Aguirre, o testamenteiro responsável pelos seus bens, e alguns visitantes outros que exigissem mais cerimônia, embora houvesse no solar uma outra sala especialmente destinada a essa finalidade. Conspirando contra a paz que deveria ser recuperada, Santiaguito chegou ao vestíbulo exatamente no momento em que viu os 2 adentrarem-se na sala reservada. Inspirado pelas forças malignas que ora o conduziam, teve ideia de ficar na parte externa, no jardim,
onde talvez pudesse ouvir a conversação que acreditava ser sigilosa, conforme o era. Correu para a parte lateral e ficou à espreita, conseguindo ouvir claramente o diálogo, que em alguns momentos fez-se acalorado e perverso. Venho queixar-me desse verme asqueroso que aqui introduzi, quando da existência de Dom Fernando, e que me agrediu com vulgaridade sã e assassina na casa paroquial onde esteve a meu convite, a fim de relatar-me, conforme se comprometera, suspeitas mantidas por uma serva desta casa, que parecia conhecer os infortúnios que aqui tiveram lugar e aqueles seus causadores. Qual a razão, por que o desrespeitou? Ao indagar-lhe em torno do quanto conseguira saber, envolveu-nos no homicídio que praticou, praguejando, totalmente enlouquecido, e referindo-se ao nosso relacionamento pessoal, como se o demônio dele se tivesse apossado. Afinal, ele não esquece essa acusação idiota, que tem a ver com os nossos sentimentos e a nossa conduta. Noto também que se está tornando um perigo para a nossa estabilidade, merecendo ser disciplinado conforme convém, a fim de ficarmos em paz. Ante essa declaração que confirmava suas suspeitas, o jovem quis adentrar-se no pequeno recinto e cometer nova alucinação, contendo-se a custo, a fim de ouvir até onde os covardes e cruéis inimigos pensavam levar os acontecimentos. Tenho pensado em algumas alternativas, redarguiu o cônego, que exteriorizava ódio e rancor profundo na voz alterada. A primeira delas seria denunciá-lo à polícia, correndo o risco de sermos envolvidos pelo traidor. A segunda seria envenená-lo com habilidade e precaução, o que também nos exporia a riscos desnecessários. A terceira. Exatamente nesse momento, surgiu Susanita, que o surpreendeu quase colado ao peitoril da janela por onde escapavam sons dos diálogos comprometedores. Felizmente, ele a viu primeiro, antes que ela o chamasse nominalmente, assim despertando seus adversários no conciliábulo infame. Ele afastou-se do lugar de escuta e convidou-a a sair dali, dando-lhe uma explicação qualquer sem sentido, e buscando a parte interior do solar, onde se deteve por um pouco ao seu lado, embora a mente em febre e o coração sofrendo desritmias resultantes da ansiedade do conflito que o perturbavam. Desgraçadamente, lamentou-se em silêncio, não ouvir a terceira opção para o seu aniquilamento. Não havia qualquer dúvida, porém, de que ele seria a próxima vítima, graças à urdidura criminosa dos dois amantes, que agora se denunciavam, sem margem à postergação indefinida dessa ação criminosa. Ser-lhe-ia difícil lutar contra a correnteza, sentindo-se abatido. Conseguiu desembaraçar-se da concubina, e tentou voltar ao posto de escuta. A noite descia suavemente, considerando-se a amplitude do dia primaveril, que teimava em continuar derramando a sua taça de luz poente. Quando, porém, se acercou da entrada da idade, viu a carruagem do cônego saindo e carregando a odienta personagem. Respirava com dificuldade, tal angústia que dele se apossou. Resolveu caminhar um pouco na direção do rio Tormes, que alcançou com relativa facilidade. A brisa perfumada, roçando-lhe o rosto esfogueado, terminou por acalmá-lo, facultando-lhe pensar com serenidade, embora amasse aquela cidade muito antiga, que fora conquistada por Aníbal, o cartaginês, por volta do ano 222, sabia que ela havia sido vítima de muitas derrotas e vitórias. Oportunamente houvera sido vencida pelas legiões romanas, que nela construíram um posto militar na estrada que levava da cidade de Augusta e Mérida, atualmente Mérida, a de Astúrica Augusta, na atualidade Astorga. A sua era, portanto, uma história de batalhas incessantes, porquanto os godos, e mais tarde os mouros, a dominaram por largo período. Fora novamente reconquistada, para logo tombar vencida mais uma vez pelas invasões mouras, que nela se instalaram a partir de 1095, ali ficando até a época da sua definitiva expulsão da Europa. Na sucessão dos tempos, mais modernamente, fora vencida pelos franceses, depois pelo inglês Wellington e, por fim, pelos espanhóis que a trouxeram de volta às suas raízes. A velha Salmântica, como era denominada no passado, em consequência, foi enriquecida na sua arquitetura, particularmente nas suas catedrais em estilos românico e gótico, na sua plaza maior e também possuidora de cultura, em razão da sua universidade fundada e edificada pelo rei Afonso IX, em pleno período medieval. A ponte que os romanos construíram ainda permanecia vigorosa, desafiando o tempo. Sua história gloriosa, feita de ascensões e quedas, culminava, por fim,
Com os novos combates em favor da liberdade impostos pelos carlistas e liberais, isabelistas, fatalidade decorrente das paixões humanas e irrefreáveis ambições. No íntimo, havia uma lição silenciosa naquela história do tempo e da cidade. Tudo se edifica para ser derruído e novamente erguer-se. A lei de destruição encontra-se à natureza, e realiza o seu ministério para novos logros, o que não justifica o crime nem a desgraça humana. Como dos escombros do passado renasciam novas expressões de cultura e de civilização, era possível que também ele pudesse recuperar a dignidade perdida e ascender ao patamar da harmonia que atirara fora, quando vencido pela ambição e tormento do sexo. A noite surpreendeu-o debruçado na amurada do rio contemplando as águas plácidas que corriam suavemente, enquanto o céu salpicava-se de lanternas mágicas estrelares, informando que há outros pousos além dos limites da imaginação humana. Estranha calma dominou-o por inteiro. Lentamente a movimentação de pessoas diminuiu e ele deixou-se arrastar pelas recordações da sua existência singular. Poderia agora, se soubesse manobrar os instrumentos do destino, adquirir posição social, enriquecer-se, utilizando-se da viúva sem escrúpulos, usando para com ela das mesmas abjetas armas com que lutava, a hipocrisia, a traição, a sordidez. Como, porém, encontrar a paz nesse torvelinho? Os pensamentos atabalhoadamente invadiam-lhe a casa mental e ele constatava, por outro lado, a proximidade da ruína. Nesse comenos, enquanto espairecia, buscando a renovação indispensável equilíbrio, conseguiu liberar-se da constrição perniciosa dos espíritos infelizes que o vergastavam e sentiu-se desprotegido e só. Experimentou essa solidão indefinível do coração e da alma, que se faz criança, carecendo de ternura, de entendimento e de amor puro, qual linfa transparente jorrando na rocha descampada em a natureza. Perdeu-se no tempo, retornando à mansão em avançadas horas da noite, quando tudo era silêncio. Dona Josefa não deu explicações ao comparsa, nem ele indagou sobre coisa alguma, havendo-se estabelecido um silêncio constrangedor, em que ele buscava desincumbir-se dos deveres, e ela evitava o quanto possível, quase assintosamente. Conhecendo agora em nova dimensão de caráter, tampouco deixou-se preocupar. Sabia que algo estava sendo elaborado e resolveu confiar nos fados que sempre velavam pelo seu destino. Uma semana após, um fato novo sacudiu a Cúria, e, de alguma forma, a cidade, que se inundou de júbilo. Havia chegado a notícia de que Dom Lorenzo de Luzoios havia sido nomeado bispo e deveria exercer as suas funções em Ciudad Real, graças ao prestígio do arcebispo Dom Armando González y Villabuena. Pode-se dizer que foi uma surpresa geral, igualmente para o homenageado, que anelava, mas não esperava ser tão rápida. Cada um dos envolvidos na trama trágica da morte de Dom Fernando experimentou, por sua vez, uma reação específica. Dona Josefa rejubilou-se, porque iria ver-se livre do fardo, que lhe pesava na emoção de forma desagradável. Santiago Flor supôs-se liberado da vingança do sacerdote, e o próprio, embora feliz com a ascensão episcopal, lamentava perder a convivência libertina com aquela que o embriagava de prazer, e agora poderia ser uma fonte inesgotável de moedas para o aumento da sua fortuna ignóbil. Tomadas as providências pelas autoridades eclesiásticas, a sagração foi assinalada para um mês depois da nomeação, havendo sido organizada uma comissão de festejos, entre os quais fora programada uma recepção faustosa na residência Ordoez. Nesse interim, a viúva, esfuziante de alegria pela próxima libertação da presença do amante de quem se encontrava saturada, convidou Santiaguito à saleta de negócios, a fim de tomar providências quanto ao futuro de ambos. Sem circunlóquio, foi diretamente ao assunto, informando-o. Como você há de ter depreendido, recebi a visita do nosso futuro bispo, que me narrou em detalhes a altercação mantida entre ambos. Inclusive, fez questão de referir-se à sua suspeita infeliz em torno de um relacionamento inexistente entre mim e ele, o que já não lhe tenho como comprovar. Agora, com o afastamento do homem cristão para outra cidade, certamente lhe desaparecerá o motivo de suspeição descabida. Deus nos enseja a oportunidade de dar prosseguimento aos nossos sonhos de felicidade. Ele olhou-a, agora com melhor e mais profunda visão da realidade, e pôde averiguar, mais uma vez, quanto era abjeta aquela mulher, por quem se apaixonara. Comparava, sem dar-se conta, com Susanita, jovem e fiel,
Percebendo que os seus sentimentos transferiam-se da primeira para a outra, que o amava febril e lealmente, sem uma face oculta de cinismo e de vulgaridade, porquanto somente o seu era o carinho pelo qual disputava e vivia. Tomado de um rancor que crescia insensivelmente no íntimo, sorriu, dando a impressão de aquiescência e de esperança insana, sem esquecer-se do que ouvira, quando ela concordara com a sua eliminação, bem como a confissão clara da sua vinculação sexual com o sacerdote. Ela tentou mostrar-se romântica no seu contentamento, mas ele manteve-se reticente, sem arroubos, perguntando-lhe em que poderia ser útil, a fim de contribuir em favor da futura recepção. Ela explicou em rápidas palavras o que havia imaginado, inclusive a homenagem que lhe iria prestar, mediante um valioso presente, ao homem de quem se libertaria por definitivo. Não havendo mais assunto de importância, rogo licença para afastar-me, pois tenho alguns labores a executar, que não podem ser retardados. Nem para estar comigo? Interrogou, amada. E exatamente para atender-lhe e fazer que tudo flua bem que necessito apurar-me, respondeu com cinismo e indiferença. Ele não mais se deixaria sucumbir, arrebatado pelos seus encantos que, agora observados com outra óptica, não eram tão sedutores, e já apresentavam sinais da decadência orgânica de que ninguém se livra. Impossibilitada de retê-lo, e percebendo-se em situação desvantajosa, ignorava que o amante acompanhara o triste diálogo, no qual firmara o propósito de o eliminar em plano elaborado pelo concubino. Resolveu-se por aguardar a oportunidade mais feliz. Passadas as emoções da surpresa, Dom Lorenzo, inundado de alegria, começou a programar a sua futura investidura e arrumar-se para a transferência para a futura sede episcopal. Recebeu a comissão dos festejos, apresentou sugestões para as atividades civis, religiosas e sociais, em torno da sua ascensão clerical, não podendo ocultar as expectativas de felicidade que se lhe desenhavam no mundo íntimo. Não esquecia, porém, o ressentimento do atrevido que o humilhara dolorosamente. Pelo contrário, à medida que os dias se passavam, mais se lhe acentuavam as mágoas, ampliando-lhe o desejo de vingança. Agora que se afastaria por definitivo da cidade, onde fora feliz e sofrera a horrenda humilhação, acreditava na possibilidade de um desforço que servisse de lição profunda ao atrevido, assim lavando a sua honra ante o maldito a quem ajudara ele trouxera desgosto e ingratidão. Atordoado pela sede de vingança, numa das noites precedentes à sua consagração como bispo, manteve um grave diálogo com seu protegido Héctor. O mentecapto não compreendeu tudo quanto lhe seria transmitido, porém, fiel ao benfeitor, deixou-se arrastar pelas suas sugestões e imposições, tornadas muito claras, ao solicitar-lhe: "Você não ignora Héctor, que me deve a vida, que o mantenho com dignidade e o defendo de todo mal. Há um dever de retribuição de sua parte para comigo. Chegou o momento de você demonstrar-me a sua gratidão, atendendo-me a um desejo." Fez uma pausa proposital, pigarreou, pois que lhe pesava na consciência a urdidura do crime que planejava, da vingança ultrez de que se iria utilizar por meio do nécio, incapaz de ter dimensão da gravidade do que iria realizar, prosseguiu: "A senhora viúva Dona Josefa Ordonez mantém um empregado, a quem ofereci trabalho, de nome Santiaguito, que se transformou em meu figadal inimigo, inclusive, aqui mesmo nesta sala, há dias, ameaçou-me a vida, tentando estrangular-me, o que não fez, porque reagi. Estava colérico. Havia retornado mentalmente àquele momento que não conseguia olvidar. Assim, tomado de fúria, acercou-se domente, colocou-lhe o dedo na face, e impôs: "Cabe a você lavar a honra do seu benfeitor e do homem religioso, hoje distinguido com alta dignidade, conforme mereço. Assim, espero que, logo depois da minha consagração a bispo, você encontre uma forma de eliminar o bandido. Basta que o acompanhe à distância, que lhe observe os passos, que se lhe torne a sombra sem ser percebido, e, numa noite qualquer, manejando um punhal, seja resolvida a pendenga. Logo após, saindo daqui, ficaremos livres de qualquer complicação, e eu saberei compensá-lo conforme merece." Em face do seu caráter venal, o religioso havia pensado em eliminar Héctor também mais tarde, em Ciudad Real. O infeliz não tinha dimensão do que lhe era solicitado e, sem qualquer hesitação ou raciocínio, sorrindo bestialmente prometeu: "Meu patrão e benfeitor esteja seguro que tudo sairá bem.
Eu conheço quem é o infame e procurarei aprender com ele a melhor forma de fazê-lo desaparecer. Na sua ingenuidade doentia, deixou-se dominar pelo ódio, pensando em aplicar-lhe coima. A partir de então, Hector passou a vigiar a residência onde vivia Santiaguito, e percebeu-lhe o hábito de caminhar na direção do rio, debruçando-se sobre a murada da velha ponte romana, onde ficava perdido em reflexões. Esse hábito originara-se na noite do desespero, que lhe oferecia refazimento e solidão, de que eu sentia necessidade, a fim de ordenar os pensamentos tumultuados. Não poucas vezes, ali se deixava permanecer até quando o silêncio abatia-se sobre a cidade. Hector, na sua idiotice, percebeu quão fácil lhe seria eliminar o incauto, utilizando-se de um punhal que lhe fora fornecido pelo cônego. Tinha ordens, porém, de aguardar a celebração dos atos eclesiásticos, culminando o crime pouco antes da viagem para outra cidade. Assim mesmo, para certificar-se do êxito da sua futura façanha, deu ciência ao patrão, que exultou ante a possibilidade da vingança e a falta de testemunhas nas horas avançadas da noite, em razão da facilidade do cadáver ser atirado às águas do rio sonolento. As festividades de consagração do novo bispo transcorreram em clima de entusiasmo dos cidadãos. Eram poucos aqueles que tinham notícias do horrendo passado do sacerdote, que ali chegara como aventureiro e fora amparado após os crimes que praticara. Esses mesmos, que ainda se recordavam, reconheciam que o jovem dissoluto transformara-se em um nobre religioso, que agora era guindado a um posto eclesiástico de alta responsabilidade. Para a liturgia da consagração, veio especialmente convidado o arcebispo Dom Armando González y Villabuena, que se fez acompanhar da sua corte tradicional, sendo todos hospedados com honra e deslumbramento no palácio arquiepiscopal da cidade. Dom Lorenzo fez parte da comissão de recepção, e logo lhe foi possível, conseguiu uma entrevista com sua eminência, quando se desobrigou do compromisso de uma regia compensação pelo título conseguido, o que fez com eloquência, para deslumbramento do prelado que se sentiu feliz pelo acerto do seu ato, conforme pensava. O jantar, na residência de Dona Josefa, revestiu-se de brilho incomum, quando abriu a sua mansão à sociedade, por primeira vez após a dolorosa partida do esposo. Tudo estava em ordem e obedecia ao ritual da elegância, do luxo, da ostentação. A recepção aos convidados foi de excelente qualidade, e enquanto as carruagens despejavam à porta de entrada as autoridades civis, militares, religiosas e algumas personalidades gradas da sociedade, servidores contratados para o evento encarregavam-se de servir bebidas refinadas e canapés para espicaçar o apetite, aliás desnecessariamente, porque em tais ocasiões nunca falta. Santiaguito, a contragosto, encontrava-se vestido de livéia conforme convinha em um momento de tal envergadura, e a viúva em traje de rainha, ostentando joias valiosas, recebia os convidados sem ocultar o orgulho, enquanto mantinha preso ao pulso por uma delicada corrente de ouro, o abanico sevilhano, ornado de madrepérolas reluzentes, que lhe davam um ar de grandeza incomum. A mesa principal, assim como as outras menores que se espalhavam por diversas partes da sala central e da saleta, estavam cobertas com finíssimas toalhas de linho branco, bordadas e adornadas, ostentando belos candelabros de prata que mantinham longas velas acesas, apresentavam os respectivos servietes ao lado dos jogos de louças de limoges, para os diferentes manjares, variados copos e taças de finíssimo cristal da Boêmia, talheres e suportes de prata, arranjos florais de pequenos volumes e vasinhos, igualmente delicados com água perfumada. Grupos musicais distribuíam-se pelos jardins tangendo guitarras dolentes e outros instrumentos de corda, quando chegaram o novo bispo, os senhores arcebispo e cortesãos. O aplauso estourou no ar, enquanto fogos de artifício espocavam, colorindo a noite esplendorosa. As calçadas de ambos os lados da rua estavam repletas de curiosos, que acorreram febris para verem o desfilar da grandeza humana e também para homenagearem mais uma vez o homem que se encontrava no auge da fama. Os comentários, uns apimentados ou entusiastas, misturavam-se ao ruído dos coches e dos animais, dos convidados e da música, assinalando o momento de grandeza da senhora viúva e da própria cidade, que sempre se engalanava para festas retumbantes. A um sinal da senhora o mordomo convocou o maitre a fim de que desse início ao desfile de manjares, após estarem dispostos nos seus respectivos lugares, adredemente estabelecidos,
os afortunados participantes do honroso banquete. A regular distância, na rua, ficavam os cocheiros e pajens, que nem sequer teriam direito a qualquer migalha do poder e do desperdício. Afinal, a sua condição de servos não lhes concedia a mínima consideração, a que já se encontravam habituados. Os brindes sucederam-se, após breves palavras louvamieiras dos presentes. Os aplausos interrompiam as libações e a alta refeição prolongou-se por quase 3 horas, sendo surpreendente a capacidade estomacal dos comilões insaciáveis. Como o inevitável suceder das horas sempre se encarrega de tornar passado presente e trazer o futuro para a atualidade, terminada a comilança, que se assinalava pelo desarranjo que passou a dominar a delicada e bela decoração, com os restos que tombaram sobre os tapetes, toalhas, acompanhados pelo vinho derramado, algumas taças quebradas e muito esbanjamento, os convidados começaram a partir, abraçando o anfitrião e o novo bispo, que ficaram no vestíbulo para as homenagens finais. Alguns empregados se encarregaram de buscar os coches e cabriolés, para os seus respectivos proprietários, encerrando-se lenta e ruidosamente o festim, que a cidade comentaria por largos dias. Santiago foi buscar a carruagem do senhor bispo, que estava semiébrio, conforme lhe comprazia, e o vendo, acercou-se, chamou nominalmente, e, distendendo-lhe a mão num gesto de grande surpresa, que ele beijou com asco e dever religioso, arengou. Os dias de alegria compensam aqueles de dissabor. De minha parte, tudo está esquecido, e desejo-lhe felicidade. Apesar do gesto surpreendente, o catalão não saberia dizer se houvera percebido algo estranho no semblante e na voz pastosa do inimigo, que simbolizasse ameaça ou desprezo, despedida ou ouvido da discussão grosseira. A verdade, porém, é que isso pareceu tranquilizá-lo um pouco, diminuindo-lhe a angustiante expectativa que o vinha martirizando. Pela madrugada, a mansão silenciou e os seus membros recolheram-se aos respectivos aposentos, havendo antes uma rápida limpeza das salas atulhadas de despojos e sujeira, como se ali se houvessem reunido combatentes e ralé, não a sociedade educada e artificial pertencente à refinada comunidade. No dia imediato, os diligentes empregados recompuseram o solar sob a inspeção do mordomo e as ordens da senhora, que se apresentava cansada, mas feliz. Ao cair da tarde, chamou, como de hábito, o servidor preferido e auscultou com a sua habilidade peculiar. Não posso negar, disse o fâmulo, que o senhor bispo concedeu-me um gesto de nobreza, informando-me haver esquecido o incidente e desejando-me felicidade. Por fim, redarguiu a senhora, ele dá mostras de piedade cristã, de civilidade e de reconhecimento por tudo quanto vem recebendo desta casa e dos seus servidores. Estando de viagem assinalada para próximos dias, certamente deseja organizar tudo na retaguarda, a fim de ser recordado de maneira agradável e respeitosa. Depois de demonstrar a felicidade que invadia, interrogou de chofre. E nós, como ficaremos? Com as marcas do que já passou ou com as expectativas do futuro dourado? Surpreendido com a indagação direta, ele respondeu. Espero que Deus me inspire a pensar apenas no futuro, após tantas situações penosas. Ambos sorriram maliciosamente, e ele pediu licença para retirar-se. A verdade, no entanto, era bem outra para o senhor bispo. O perdão, o esquecimento de ofensas não faziam parte do seu cardápio de conduta. Continuou instigando Hector, que prosseguiu vigiando com agudeza psicopata sua futura vítima. Expulsai a natureza e ela voltará a galope, em forma de estoches na sua comédia O Glorioso, no 3 graus ato, no sec. V, procurando demonstrar e expressar o pensamento em torno do inútil esforço de pessoas que buscam violentar a própria índole, mudando de conduta, porém voltando a ser-lhe vítima. Foi o que aconteceu com Dom Lorenzo. À véspera da sua viagem com alguns fâmulos que o acompanhariam ido protegido, as forças do mal conspiraram para que a tragédia fosse consumada. De ambos os lados da vida, os instrumentos da perversidade irmanavam-se no mesmo propósito, a extinção da existência de Santiago Flor e Ruiz. Os seus inimigos do além orquestraram na mente perversa do bispo, dando campo à índole infeliz, as ordens severas que passou a Hector a fim de que, naquela noite, ficasse encerrado o capítulo da desonra, e as águas do Tormes se encarregassem de conduzir o cadáver de infame para as margens, talvez distantes da cidade. Desse modo, assodado pelos insensíveis verdugos espirituais,
Hector aguardou nas cercanias da ponte romana, discretamente oculto pelos tufos vegetais floridos e árvores que margeavam o rio, a chegada do solitário habitue, que daquele local fizera, quase por compulsão noturna, o seu rincão de paz. A mãezinha desencanada de Santiaguito intentou em vão inspirá-lo a que não seguisse aquele sítio, ou ali chegando, que logo retornasse à herdade. Porém, insensível ao apelo da entidade enobrecida, continuou a marcha atraído pela fatalidade dos seus atos ignóbeis, e, como fazia sempre, debruçou-se na murada, ficando a contemplar as águas lentas, que delicada fatia de lua minguante prateava. O inimigo insólito, mentalmente hipnotizadas pelo amo cruel, acreditando estar servindo ao seu salvador, acercou-se suavemente, e impulsionado pelo ódio de que se viu tomado, cravou-lhe a arma branca várias vezes na área pulmonar, no pescoço, não dando tempo sequer à vítima de voltar-se na sua direção. Jorrando sangue em abundância e gemendo dolorosamente, o corpo tombou no passeio, sendo erguido de imediato pelo musculoso assassino que o atirou por sobre a mureta, acompanhando-lhe a queda nas águas plácidas e observando-o submergir. Ali se deteve por alguns segundos, e porque o corpo não voltasse à tona, saiu a disparada, retornando à casa paroquial onde o aguardava o patrão ansioso. Trêmulo e pálido, gaguejando, informou ao bispo que se houvera desincumbido do trabalho que lhe fora confiado com todo o êxito imaginável. O prelado abraçou-o, por primeira vez, ofereceu-lhe uma taça de vinho, após o que o despediu, a fim de estar em condições para a viagem que seria iniciada pela manhã cedo. Quando o rosto do dia começou a adornar as sombras noturnas com a claridade do seu sorriso, o novo bispo de Ciudad Real e a sua comitiva deixavam Salamanca para sempre, sepultando no desconhecimento os crimes que ele houvera praticado, mas dos quais jamais se esqueceria ou ficaria impune ante os soberanos códigos da divina justiça. 10. Crimes, castigos e alucinações. Foi Susanita quem deu por falta de Santiaguito. Pela manhã, como de hábito, foi vê-lo e não o encontrou na habitação que permanecia arrumada, o que lhe causou estranheza, porque não era do seu costume dormir fora do solar. Supôs tratar-se de alguma ocorrência inesperada, que seria explicada durante o dia, mas isso não aconteceu. Dona Josefa requereu a presença do administrador da sua casa e foi informada que ele não aparecera durante todo o dia, o que inquietou, preferindo aguardar um pouco mais o desenrolar dos acontecimentos. Porque, à noite, não houvesse notícia do jovem catalão, ela resolveu notificar ao delegado de polícia, a quem convidou a vir à sua casa, demonstrando-lhe estranheza e preocupação ante o fato inusitado, porque jamais antes acontecera. O delegado não teve dificuldade em elucidar o enigma, narrando-lhe que, por volta do meio-dia, fora encontrado um corpo apunhalado, preso a ramagens na margem direita do rio, um pouco fora dos limites da cidade, e que ele mandara buscar, deixando no necrotério para o necessário reconhecimento. A senhora, algo assustada, solicitou ao seu mordomo que acompanhasse a autoridade policial, a fim de auxiliar no esclarecimento da ocorrência. Quando o mesmo retornou, trouxe a fatídica notícia de que se tratava do jovem servidor, que fora miseravelmente apunhalado pelas costas. O choque não poderia ser pior, prostrando em um desmaio, sucedido de grande aflição. Quando Susanita cientificou-se da tragédia, correu na direção do necrotério, a fim de verificar por ela mesma o triste fim do amante, retornando quase desvairada, dominada por pranto volumoso e recheado de queixas e blasfêmias, bem de acordo com o seu temperamento agitado. O solar participou do sofrimento geral, enquanto Dona Josefa mandou providenciar um enterro digno para o cadáver com a celebração de uma missa de corpo presente, conforme a prescrição religiosa, dita cristã. Nesse momento, deu-se conta do quanto estava a sós. Antes, o marido podia confortá-la, em qualquer situação em que se deparasse, o sacerdote animava e o último amante compensava-a. Havia-os perdido a todos em poucos meses, e agora, possuidora de verdadeira fortuna, provava a amarga solidão, que lhe abriria as comportas da consciência para o remorso implacável, que a faria sucumbir posteriormente sob os camartelos do desespero. Susanita sabia que ele preferia, nos últimos tempos, caminhar solitário, negando-lhe que o acompanhasse na direção da ponte romana, de onde sempre retornava com boa aparência. Certamente fora vítima de algum bandido, supunha com razão, que não lhe dera tempo para a defesa,
considerando-se a sua forma física ágil e estrutura muscular robusta. A ninguém ocorreria a ideia de quem fora o responsável pelo ato covarde e odioso, que agora seguia orgulhoso e com pompa na direção dos altos encargos que lhe diziam respeito, adquiridos, reconheçamos, com os recursos da bajulação, do suborno, da desdita de outras vidas. Após alguns dias de extenuante viagem, embora as paragens em lugares de repouso, finalmente o séquito chegou à sede do novo bispado. Recepcionado pelos sacerdotes de Ciudad Real, amplamente homenageado, instalou-se com luxo e presunção, como lhe era do agrado, no palácio que lhe fora reservado pelos seus superiores eclesiásticos. Para trás ficavam todas as ocorrências infelizes, que procurava esquecer, a fim de dar prosseguimento ao sonho de conseguir fortuna e destaque social, sem pensar, uma vez ao menos, na fatalidade da morte que a todos arrebata, encerrando-lhe as ambições estúpidas e os métodos subalternos por consegui-las. Continuou oferecendo a Héctor a assistência que o Nécio passou a merecer-lhe, mesmo sem ter lucidez para o discernimento, porém sem descartar a possibilidade de eliminá-lo em momento próprio, por tratar-se-lhe de constante ameaça, já que não confiava cegamente em ninguém, assim transferindo o caráter venal que possuía para as demais pessoas. Mais de um mês após haver chegado, recebeu longa missiva de Dona Josefa, que relatava a lutuosa ocorrência que abalara o solar e chocara a cidade, sem que até aquele momento as autoridades tivessem a mínima lógica explicação para a ocorrência fatal, exceto a afirmação de que se tratava de um crime praticado por algum bandido que talvez o haja assaltado àquela hora tardia da noite. Lamentava-se a dama pela falta de conforto moral e o acúmulo de preocupações que ora dominavam. Libando a alegria da certeza de que o crime ficaria insolúvel como outros tantos, alegrou-se o tenebroso sacerdote, e brindou o próprio êxito, em saudação a Deus a vitória, numa demonstração estúpida de politeísmo. Passados alguns dias, respondeu a dama, procurando consolá-la, recordando-a de Jesus, e convidando-a a que, logo fosse possível, viesse à Ciudad Real, a fim de espairecer e receber mais diretamente o conforto moral da fé religiosa e da sua amizade. Certamente não se tratava de uma oferta pastoral, mas de dar prosseguimento ao relacionamento vil, a que se acostumara, e aproveitar-se da angústia da amante, para explorá-la até a exaustão, já que a sabia muito rica. Astuto, a sua missiva era portadora de um duplo sentido. Quem não conhecesse o comportamento de ambos, destinatário e remetente, ali veria somente uma página de nobre dedicação do pastor pela ovelha em sofrimento, mas ela podia decodificar o que se ocultava nas entrelinhas. A missiva em resposta alcançou a dama em estado de tormento íntimo. Estremunhada, em razão das sucessivas noites indormidas, caminhava sob o açoitar da consciência para o desequilíbrio da razão. Ninguém burla as leis divinas impunemente, pois que se encontram escritas na consciência de cada um, que as pode ignorar, anestesiar, mas nunca deixar de experimentar-lhes a presença na ocasião oportuna. Quando tombou sobre as águas, ainda com vida, afogando-se sem a menor possibilidade de sobrevivência, Santiaguito manteve-se preso ao corpo em decomposição por vários dias, ouvindo as ameaças dos seus adversários e de Dom Fernando, que se lhe apresentava como um demônio mitológico, deformado pelo ódio insequioso de vingança. Ao sofrimento que experimentava, impregnado pelas dores que o corpo astral assimilara, eram agora adicionadas as imprecações e ameaças desses terrificantes fantasmas que aguardavam o momento próprio para o dilacerarem, conforme prometiam. Consumada a desgraça que planejaram, trazendo para sua convivência o detestado e imprevidente mancebo, iriam desforçar-se do mal que padeceram no passado e mais recentemente mediante o assassinato do nobre senhor, ora transformado em um verdadeiro louco. Logo se libertou do fardo carnal, em indescritível padecimento. Foi arrebatado por um poderoso vendaval que o envolveu e o atirou contra rochedos e paredes, árvores e tudo quanto podia provocar-lhe dores acerbas, enquanto as vozes desvairadas acusavam-no e prometiam-lhe desforços ainda mais inomináveis. Nesse estado foi conduzido de volta ao solar ordonês, sem saber como ocorria a locomoção, e, quase estrangulado por Dom Fernando, acompanhou o desespero da ama e concubina, que se contorcia na alcova entre soluços e receios que se avolumavam, espicaçada por estranhas personagens falecidas que atendiam solicitação do esposo traído e trucidado. "Reconheces, infame?" interrogou-lhe, em desespero o espírito infeliz,
O lar que te acolheu, a amante que roubaste de mim e a cova onde me asfixiaste. Não sei de nada, gritou o desvairado. Isto é um pesadelo terrível, do qual tenho que despertar. Não é possível. Sim, é possível. Pois foi para esta região miserável que me empurraste com o teu crime, por ela estimulado e pelo vil sacerdote que te mandou matar.